Convidamos neste momento para compor a mesa o professor Ricardo Mariz de Oliveira. Passo a palavra ao presidente da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, Dr. Humberto Bracini Bastos, para conduzir este momento especial. Olha, fazer uma homenagem ao professor Ricardo Mariz de Oliveira, confesso para vocês que não foi uma tarefa muito fácil, mas foi uma tarefa interessante, porque nada como uma brilhante pessoa para a gente poder saber muitas coisas da vida profissional e também peculiaridades da sua vida e sua trajetória pessoal. Professor Ricardo, é uma satisfação primeiramente para nós da Fundação estar lhe homenageando, porque é uma homenagem muito justa. Nosso homenageado formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela USP em 1963. Especialista em Direito Civil, pela mesma faculdade, advogado tributarista, atuando na área desde 1961. Idealizador e fundador, em 1979, do Núcleo Paulista de Estudos Tributários, NUPET, que congrega advogados especialistas em direito tributário para estudos e contatos com o fisco, sendo coordenador de seus trabalhos até 2001. É presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, membro de diversas outras entidades, como a BDF e IET. Professor em curso de pós-graduação, lato sensu, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e do Centro de Extensão Universidade. O professor Ricardo Mariz de Oliveira é autor de vários trabalhos publicados e professor convidado em vários cursos de direito tributário, congressos e eventos como esse, realizados em várias entidades por todo o país. Que, então, cumpre a mim citar algumas obras da carreira brilhante desse nosso homenageado, desse grande jurista, desse grande advogado. Um livro, Jurisprudência do Imposto de Renda Comentada, pela editora CTE, em 1976. Também temos aqui o Guia IOB de Procedimentos Legais, ICMS e IPI, quando era elaborado pela editora IOB no período de 76 a 1984, em coautoria com Roberto Siqueira Campos. Publicou um livro fundamental para quem estuda imposto de renda, Fundamentos do Imposto de Renda. A primeira edição foi publicada pela Revista dos Tribunais em 1977. Outra obra importante, o Imposto de Renda, Decreto-Lei 2341 de 87, Reformas Fundamentais. Posteriormente também, o Imposto de Renda, Lei 83/91, Questões Principais. E posso aqui elencar uma série de outros livros publicados pelo Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, além de pontuais escritos em artigos escritos em revistas especializadas. E, novamente, o professor Ricardo Mariz de Oliveira republicou a reedição do livro Fundamento do Imposto de Renda, editora Quartier Latam, 2008. Cito aqui alguns artigos escritos muito interessantes que foram publicados em livros específicos da lavra do professor Ricardo Mariz de Oliveira. Tributos e preços de transferência, artigo na Dialética. Considerações sobre a contribuição do salário à educação, Dialética 25. Sujeição passiva tributária e capacidade contributiva. Juros sobre capital próprio. Momento de dedução de despesas. Limites à compensação de prejuízos fiscais na extinção da pessoa jurídica. Um caso para a solução através da redução tecnológica.
solidariedade tributária passiva e responsabilidade tributária passiva, característica e inexistência simultânea. Esse é um pequeno briefing da grande obra do Dr. Ricardo. Mas aí, uma curiosidade pessoal, eu contatei com uma pessoa e ela fez uma questão de passar seu depoimento com relação à pessoa e o ser que é o professor Ricardo Maris de Oliveira. Márcia Regina Pinto, que é assessora do Dr. Ricardo Maris de Oliveira há anos. Diz ela: conheço o Dr. Ricardo há mais de 30 anos. Sou testemunha do quanto ele trabalhou e se dedicou aos seus clientes, de corpo e alma. O Dr. Ricardo é uma das pessoas que, quando você conhece, começa a admirar. É um privilégio trabalhar com uma pessoa com a qual você tem essa admiração. Por vários motivos, mas o principal é por ele ser uma pessoa de moral e justiça, que beiram algo irreal. Por eu ter tido o privilégio de fazer parte da trajetória profissional da vida dele, acompanhei muitas fases interessantes, sempre com a mesma retidão. Repito, diz ela, é impressionante o senso de justiça que ele tem. Ele conversa com todos, se preocupa com todos. Trata de igual para igual, coisa que eu prezo muito, uma vez que também sou assim, diz ela. Sempre pensou nos menos favorecidos. Lembro sempre de donativos a inúmeras pessoas carentes, necessitadas e entidades que lidam com questões sociais importantes. Sem falar da distribuição de renda, o que a mim me chamou muita atenção, o que ela disse. Em momento do país em que a participação nos lucros não era obrigatória, ele já distribuía parte da renda aos funcionários. Ele distribuía como gratificação e sempre falava em comprometimento de todos perante os clientes e o escritório. Ele sempre ressaltou nas reuniões que todos dentro do escritório são igualmente importantes, o que serve de lema, do boy ao sócio fundador. Cada um tem seu papel e a todos devem desempenhar bem o seu papel. Não me canso de frisar. O livre acesso que ele deixa para a discussão de temas tributários ou problemas particulares, sempre mostrando boa vontade, interesse e auxílio no que estivesse ao seu alcance. O comprometimento que sempre via em relação aos seus clientes é uma coisa impressionante. Sem falar da administração do tempo. Nunca conheci alguém como ele com relação à administração do tempo. A melhor parte é o compartilhamento de conhecimento. Nunca escondeu para si tanta informação, tanto conteúdo. Sempre compartilhou e distribuiu conhecimento a todos ao seu redor, além de ouvir e discutir com os colegas. Embora com tempo exíguo, consegue administrar, ser pai, esposo, avô, atleta, além de, como todo mundo sabe, um ilustre advogado. Tal depoimento, para mim, demonstra a pessoa e o ser humano que é o professor Ricardo Maris de Oliveira. No campo profissional, buscamos algum relato sobre o nosso homenageado. Para Luiz Eduardo Schoering, professor titular de Direito da USP, que prefaciou a obra Fundamentos do Imposto de Renda, já pouco falado, edição 2008, é contundente ao afirmar: Ricardo Maris de Oliveira tornou-se incontestavelmente o maior conhecedor de imposto de renda no Brasil. Seu aprendizado deu-se à custa de admirável labuta, enfrentando o imposto de renda em seus meandros, conhecendo-o admiravelmente. Esta intimidade gerou indisfarçável paixão pelo objeto de sua atividade. Ricardo é apaixonado pelo imposto de renda, não um apaixonado ciumento, diz ele, daqueles que querem guardar para si o objeto de seu amor.
Ao contrário, é um amor desinteressado, extravassador, próprio de quem admira o objeto amado. Ricardo deseja dividir com seu leitor a intimidade com o imposto. O êxito da empreitada está assegurado pela excelência do texto. Fundamentos de Imposto de Renda surge, pois, como vocação de obra de referência. Nosso homenageado, segundo o professor Humberto Ávila, que aqui está presente, da qual carinhosamente prestou seu depoimento para mim, foi enfático ao dizer: considero o Dr. Ricardo Mares de Oliveira um dos maiores advogados tributaristas do país e seguramente o maior especialista em tributos que atinge as pessoas jurídicas e cujo exame exige uma interface entre o direito tributário, direito societário e contabilidade. Nesse âmbito, ele é único e insuperável. E não obstante essa grandeza, é humilde, discreto e eticamente irrepreensível. Uma justiça, homenagem da Fundação. Professor Ricardo Mares de Oliveira, muito mais poderia falar sobre sua brilhante carreira, mas é com essas palavras que aqui foram ditas que gostaria que o ilustre professor sinta-se homenageado por essa fundação. Meus parabéns e muito obrigado. Mais aqui. Já quer que eu lade? Por favor. Agora você fica aqui comigo. Estou pedindo aqui para o meu querido amigo José Humberto ficar perto de mim. Eu sou um homem simples, desprovido de vaidade, não habituado com homenagens. Me surpreendi muito, alguns meses atrás, quando ele me telefonou e me disse que você foi escolhido para ser homenageado. E me surpreendi mais hoje ainda, porque ele me segredou pela manhã, ou ontem à noite mesmo, que ia me pregar uma surpresa. Tem uma surpresa para você. E eu fiquei pensando, que surpresa será que ele vai poder me dar? Eu tive vontade de chorar quando você citou o nome da minha secretária Márcia, citou meus amigos Humberto Ávila e Luiz Eduardo Chueire, que não está aqui porque está na Europa. E eu queria realmente reduzir o agradecimento, já que eu não estou muito habituado com essas situações, a um sincero muito obrigado. E para isso é que eu queria que você tivesse ficado perto de mim aqui, para que você sentisse o abraço do agradecimento. Muito obrigado. Um grande amigo. É isso aí. Obrigado. As coisas parecem que se ajustam sem que se combine com o destino e com o que se pretende fazer num evento como esse. Eu estou habituado a vir aqui aos congressos da FESDIT e a participar de outros eventos. Eu sempre venho preparado para falar alguma coisa. Eu sempre procuro trazer uma novidade no campo estritamente jurídico, né? Quando o Alberto me pediu para fazer uma conferência nesse momento, sobre o que eu vou falar, né? Ele me deu um tema específico e eu fiquei um pouco perdido, porque se ele tivesse pedido, fale sobre juros sobre capital próprio, fale sobre compensação de prejuízos, eu teria uma referência, né? Mas na falta de referência eu pensei em falar nos últimos 60 anos do direito tributário,
porque nós estamos aqui, nós ouvimos hoje tantas manifestações, tanto agora na abertura quanto nos painéis, tantas manifestações da necessidade de uma reforma, da necessidade de uma revisão da situação que o país está. E eu descobri que curioso, porque eu não pensei nisso, não pensei que iriam falar nisso, mas eu pensei nisso também quando projetei um roteiro para minha apresentação aqui. E pensei em voltar a 60 anos atrás. Por que voltar a 60 anos atrás? Porque no ano passado nós tivemos a comemoração de 50 anos da promulgação do Código Tributário Nacional e nós todos aqui nos exaurimos escrevendo e falando e participando de eventos sobre o Código Tributário Nacional. Então eu pensei, vamos voltar um pouquinho para trás, 10 anos antes, para ver como é que as coisas ocorriam antes, como é que elas ocorreram no cenário do CTN, na Constituição de 88 e o que nós podemos esperar para o futuro. Como é que muda aqui? Tá ligado já. O senhor pode apontar para lá e o senhor tem um retorno aqui. Ok? Ok, muito obrigado. Professor Hugo, lembra-se desses tempos, né? Alguns também lembram-se desse tempo. Eu estava começando a minha atividade perto desse limiar dos 60 anos. Estava na faculdade de Direito e um dia eu descobri o direito tributário. Aliás, vocês me permitem falar algumas coisinhas rápidas da minha vida? 2 minutos para não perder muito tempo de vocês. A vida me pregou uma série de surpresas. Eu nasci no começo da Segunda Guerra Mundial. Apesar da distância física do Brasil com o cenário de guerra, nós tínhamos medo. Nós tínhamos treinamento de blackout, apagava as luzes e tocava a sirene. Nós tínhamos medo. Eu nasci nesse ambiente, mas parece que foi uma primeira surpresa da vida, né? Mas eu também nasci de um pai e de uma mãe que me deram segurança nesse momento, me deram instrução, me deram princípios. Me integrei numa família que me deu razão para existir. No dia 5 de julho de 1986, eu conheci a Aline Martini, com quem eu casei e estou feliz com ela até hoje. E 10 anos depois, no dia 12 de dezembro de 96, nós dois tivemos uma surpresa juntos, quando nasceu a nossa filha, Maria Eugênia, que me deu outra surpresa quando foi estudar na Faculdade de Direito, coisa que eu não esperava. Mas eu fui tendo surpresas, assim, até o fato de eu ter me dedicado ao direito tributário foi uma surpresa da vida, porque eu não estudei direito tributário na faculdade. Não existia direito tributário na faculdade. E eu fui trabalhar numa empresa onde, no primeiro dia de trabalho, me deram uma defesa de imposto do selo. Eu nem sabia que existia esse imposto. Para mim, selo era selo de correio, né? E, para minha surpresa, eu gostei do direito tributário. No dia seguinte, tive uma defesa de imposto de consumo, assim foi. Eu gostei do direito tributário. Aprendi direito tributário desta forma. Alguns anos depois, outra surpresa foi ter sido convidado para esse primeiro congresso ao que eu vi, né, pela primeira vez. O Dr. Rodrigo Salsim era o presidente, né, e eu me encantei com o instituto, com a fundação. E a outra surpresa, finalmente, foi essa de hoje, em que vocês me dão essa grande alegria, realmente. E aqui nós temos o começo desses 60 anos para trás, né? Vou procurar ser breve, porque senão vai cansar todos aqui. O que nós tínhamos, então? Nós tínhamos uma legislação esparsa, específica sobre os impostos, nós não tínhamos normas gerais, nós não tínhamos
uma noção do direito tributário como um complexo de regras, né? Nós tínhamos, o que nós discutimos? O princípio da legalidade, claro, nós discutimos a irretroatividade, claro, e discutimos o que discutimos até hoje, a anterioridade. Naquela época era anterioridade em relação à lei orçamentária. Nós não falávamos de anterioridade ou anualidade, se falava aí anterioridade orçamentária, que era uma medida interessante, né? O orçamento só pode ser feito quando você sabe quanto de receita você vai ter. Então, as leis relativas à receita deviam preceder a lei de orçamento. Era assim na Constituição de 46. Nós estamos falando na Constituição de 1946. Nós não tínhamos doutrina. Eu que comecei a fazer defesa de imposto do selo, sem ter estudado na faculdade, não tinha onde estudar. Havia o compêndio do Rubens Gomes de Souza, haviam os temas de direito tributário publicados pelo Gilberto Leocanto, havia algumas obras muito esparsas, não havia literatura, não havia aonde procurar apoio. E, fundamentalmente, não havia disciplina do direito tributário nas universidades, nas faculdades. A legislação, então, era esparsa, específica, sem normas gerais. E o que nós tínhamos, alguns pioneiríssimos do direito tributário científico, Rubens Gomes de Souza, Leomar Baleiro, Leo Acanto, alguns outros poucos, perdidos entre os contabilistas. Entre os contabilistas quem estava lá? O professor Hugo de Brito Machado. O professor Hugo de Brito, ele transitou, não? Da contabilidade para o jurídico, porque ele se formou em direito mais ou menos nessa época, nos anos 60, né, por aí, 66, né, junto com... Não tinha ainda, não. Junto com o direito, com o CTN, ele se formou na faculdade de Direito, de contabilista passou a jurista, claro que continuou contabilista. Nós já tínhamos, antes do CTN, uns primeiros sinais de evolução do estudo científico. O primeiro sinal, uma luz muito forte, saiu daqui mesmo, do Rio Grande do Sul. Alfredo Augusto Becker nos brindou com aquela obra, e quando chegou na minha mão, eu não acreditava que eu tinha aonde estudar e o que estudar e com aquela profundidade. Eu sei que muita gente hoje contesta várias das ideias do Becker, mas foi um elemento de estudo muito grande, e eu até hoje sou um grande admirador da obra dele. Apareceram Rui Barbosa Nogueira, Geraldo Ataliba e Hugo de Brito Machado, já como um jurista do direito tributário. E havia, na verdade, nesse ambiente rarefeito, nós tínhamos duas grandes questões que empolgavam quem se dedicava ao direito tributário, que era a autonomia do direito tributário. Se defendia que o direito tributário teria uma autonomia, até foi mencionado aqui hoje, né? O direito tributário teria uma autonomia em relação aos outros ramos do direito tributário, e a grande questão era a interpretação econômica ou a interpretação pelos efeitos econômicos dos atos. Isto é, esquece-se a disciplina jurídica e pensa-se no que ocorre no mundo da economia, né? Existem algumas ideias, nós costumamos falar, aqui não querem calar, não? A interpretação econômica é uma das ideias que não quer calar. Ela existia nessa época e havia muita dúvida, é assim mesmo que deve ser? O direito tributário é autônomo e, portanto, ele comporta esse tipo de interpretação? Não é? Nós tínhamos a obra de Amílcar de Araújo Falcão, com uma grande influência germânica, onde no sistema germânico era assim que se via as incidências tributárias, e nós, tenteando aqui ou ali, qual é, afinal, o modo de interpretar as leis tributárias, aquelas leis rarefeitas, específicas, sem sistema, né? E dentro desse sistema jurídico, se é que podemos chamar de sistema jurídico, dessa conjugação de leis, nós tínhamos os impostos mais exóticos possível, como o imposto do selo, imposto sobre transações, ao lado dos tradicionais impostos que nós temos até hoje, consumo, renda e propriedade, né? Importação, exportação. Nesse período, antes do CTN, nós tivemos algumas leis marcantes. Eu comecei em 1957, que está dentro dos 60 anos. Mas se nós pensarmos que essa lei ela tratou do imposto de renda, se nós pensarmos que a última lei que tinha
dado uma sistematização, entre aspas, do imposto de renda, tinha sido o Decreto-Lei 5844 de 1943. Quer dizer, nós estávamos... Veja como nós estávamos com uma legislação absolutamente perdida, sem rumo, né? E aqui uma relação de leis importantes, a 4131, que tratou de capital estrangeiro, que está em vigor até hoje, que tem disposições sobre tributação também, especialmente da renda, e essas leis que cito a seguir, inclusive a de correção monetária, que mudou o sistema jurídico brasileiro para a introdução dessa mecânica de atualização dos valores das obrigações. Até em função desta lei é que eu fiz a minha dissertação para o curso de especialização na Faculdade de Direito. Em 1965, nós tivemos uma evolução. No ano de 1965, surgiu a Emenda Constitucional 18. Eu, pessoalmente, considero, nós aqui já ouvimos falar várias vezes em reforma tributária, hoje se falou tantas vezes aqui de reforma tributária, eu considero que esta foi uma reforma tributária, porque ela eliminou aqueles impostos esquisitos, imposto do selo, imposto de transação, ela criou os impostos atuais, e ela abriu o caminho, especialmente, para o Código Tributário Nacional. Na verdade, quem propôs, quem fez, quem confeccionou, idealizou a Emenda Constitucional 18, no ano de 1965, foi a mesma comissão elaboradora do anteprojeto do Código Tributário Nacional, da qual participavam, entre os que eu citei aqui, Gilberto Ulloa Canto e Rubens Gomes de Souza e outros, não é? O CTN, bom, agora nós estamos num terreno que nós todos aqui presentes conhecemos, convivemos com ele até hoje, apesar dos seus 50 anos. Né? Eu considero que quando o CTN apareceu, nós estávamos na adolescência do direito tributário. Né? E o Código Tributário Nacional, na verdade, ele já passou a adolescência e hoje ele já é um ser adulto e já está pedindo, inclusive, algumas atualizações, algumas medidas de aperfeiçoamento. O que nós tivemos com o Código? Nós tivemos a introdução das normas gerais em âmbito nacional. Isso foi importantíssimo. O direito tributário começou a ser sistematizado. Né? Ele foi sistematizado de cima para baixo, por lei, e não pela formação doutrinária. Mas a verdade é que os seus feitores eram tributaristas, eram estudiosos, eram juristas. Então, é uma lei que trouxe esse DNA, não é? Muito importante. Ele suscitou, então, a importância do direito tributário, do estudo científico do direito tributário, provocou a evolução doutrinária. Nós passamos a ter obras constantes, uma proliferação de obras doutrinárias e, principalmente, na minha percepção, o aparecimento dos cursos jurídicos, onde se desenvolveu muito o estudo e o conhecimento do direito tributário. Com o CTN, nós saímos daquela ideia de autonomia do direito tributário, um ramo autônomo, onde cabe regras de interpretação específicas, onde não se fala em direito civil, direito tributário é o direito tributário, a ponto de poder comportar uma interpretação pelos efeitos econômicos e não pelo que está na lei, que é uma contradição em termos com o princípio da legalidade, mas, de qualquer forma, havia esta dúvida. Nós saímos dessa ideia de autonomia para uma ideia de unicidade, ou como Alfredo Augusto Beck falava, a totalidade do ordenamento jurídico como um contexto único. É verdade que nós aqui sabemos perfeitamente as dificuldades de interpretar a legislação brasileira em geral, especialmente a tributária, mas, de qualquer forma, nós sabemos que o direito tributário se integra dentro de um ordenamento jurídico que é uno e que não comporta contradições. E a interpretação econômica também cedeu lugar ao princípio da legalidade, mediante a vedação do emprego da analogia e a utilização de todos os métodos de interpretação
aplicáveis à situação ou à norma específica, o que decorreu de um conjunto normativo que eu vou mencionar rapidamente a seguir, ao passo que a autonomia do direito tributário foi uma decorrência imediata dos artigos 109 e 110 do CTN, a superação, né, da autonomia. Vamos falar algumas coisinhas rápidas aqui sobre essa evolução do CTN. Em relação à interpretação dita econômica, a interpretação pelos efeitos econômicos dos atos, o anteprojeto do professor Rubens Gomes de Souza tinha um artigo número 29 que dizia o seguinte: ele ressalvava os tributos que incidiam sobre atos jurídicos especificamente, mas dizia o seguinte: no que se refere à conceituação de um determinado ato, fato ou situação jurídica como configurando ou não o fato gerador, e também no que se refere à determinação da alíquota aplicável, terá diretamente em vista, o intérprete terá diretamente em vista os resultados efetivamente decorrentes do aludido ato, fato ou situação, ainda quando tais resultados não correspondam aos normais, com o objetivo de que os resultados idênticos ou equivalentes correspondam a tratamento tributário igual. E no artigo 134, a autoridade administrativa ou judiciária competente para aplicar a legislação tributária terá em vista evitar, impedir ou reprimir a fraude, a sonegação e a evasão de tributos, ainda que não se configure hipótese expressamente definida pela legislação como infração. Era apologia da interpretação econômica e das normas anti-abusivas ou anti-elisivas, né? A ideia de Rubens Gomes de Souza, muito influenciada pelo direito germânico também, não foi aceita, e o projeto encaminhado ao final ao Congresso, no artigo 74, ainda manteve uma, embora minorando o rigor das duas disposições que eu li, mas dizia o seguinte: a interpretação da legislação tributária visará sua aplicação não só aos atos, fatos ou situações jurídicas nela nominalmente referidos, como também àqueles que produzam sejam suscetíveis de produzir resultados equivalentes. Quer dizer, era uma interpretação econômica. Pregava e colocaria no ordenamento jurídico a interpretação econômica. O Congresso Nacional não aceitou a norma e substituiu por disposições que todos aqui conhecem, dos artigos 113 e diante, especialmente o artigo 108, através do qual consagrou o princípio da legalidade. Nós tivemos em 2001, a Lei Complementar 104, que introduziu o parágrafo único do artigo 116 no CTN. Esse parágrafo único preconiza uma norma de desconsideração dos atos e negócios jurídicos que visem alterar o conteúdo, as circunstâncias do fato gerador. É uma norma que pretendeu ser anti-lesiva e acabou sendo anti-abusiva, que não conseguiu vingar, porque a medida provisória 66 que a implementava foi recusada pelo Congresso. Eu voltarei um pouquinho adiante a essa medida provisória 66. Rapidamente, ainda dentro dessas duas ideias da autonomia e da interpretação, nós ganhamos com o artigo 109 a perfeita noção da unidade do ordenamento jurídico, porque enquanto o direito privado rege as relações das pessoas, rege o mundo econômico, afinal de contas, tudo que se faz numa sociedade regida por normas de um Estado de Direito, depende do direito, né? Quem quiser comprar, depende das normas do Código Civil sobre compra e venda, quem quiser alugar, depende das normas sobre locação, e o direito tributário não tem nada a ver com isso, mas o direito tributário toma esses fatos regulados pelo direito privado, ou por outras normas fora do direito privado propriamente dito, mas que
regulam o mundo econômico é exatamente onde estão as manifestações de riqueza, as manifestações de capacidade contributiva a serem tributadas. Então, esse mundo econômico é regido pelo direito privado e a lei tributária simplesmente toma esses fatos e aplica sobre eles as disposições que disciplinam o quê? Os seus efeitos tributários. O artigo 109 nada mais diz do que isto. Então ele integra perfeitamente, não dá autonomia para ninguém, ele integra os dois tipos de norma, né? Ele não diz que nós temos um ramo do direito chamado direito privado, outro ramo que é direito tributário. Nós fazemos essa distinção por razões metodológicas ou até didáticas, mas, na verdade, o que interessa é o objeto da norma. A norma é de direito privado conforme o seu objeto. Se regula as relações intersubjetivas, é de direito privado. Se regula a tributação, é de direito tributário. E nós podemos ter, numa única disposição legal, normas de direito privado e normas de direito tributário, como é o caso do artigo 9º da Lei 9.430, quando instituiu o juro sobre capital próprio, de natureza predial, cabe a tributação ao município. Mas o que é propriedade privada? Desculpa, propriedade imobiliária. O que é propriedade imobiliária? É aquilo que está no Código Civil. A lei municipal não pode dizer, para efeito do imposto do IPTU, os automóveis passam a ser considerados imóveis. Não pode. É isso que está no 110. É uma explicitação daquilo que não precisaria dizer, né? A doutrina e os tribunais já disseram isso. O 110 é uma explicitação e não precisaria dizer o que disse, porque é intuitivo. Mas, de qualquer forma, como é função da lei complementar da Constituição baixar normas gerais, o artigo 110 cumpre esta missão que lhe cabe. E o artigo 108, que também surgiu com o CTN, pôs um ponto final na discussão da interpretação econômica. Porque, juntamente com outros, né, o artigo 97, que estabelece o princípio da estrita legalidade, o artigo 113, que define o que é o fato gerador, juntamente com o 114, etc., o 116. Mas o 108, no capítulo que trata de interpretação e integração, ele se refere na situação de ausência de disposições legais, isto é, de lacuna na legislação, o intérprete, a autoridade competente, vai aplicar a legislação vai aplicar na ordem indicada os seguintes critérios. Começa pela analogia. A primeira dúvida que o artigo 108 poderia suscitar é, mas na ausência de disposição expressa, afinal, o direito tributário não é regido pelo princípio da legalidade. Se nós não temos previsão expressa, nós estamos num vácuo e, portanto, é possível integrar, é possível completar esse vácuo, preencher esse vácuo, criando alguma norma de tributação, pela analogia, pelos princípios gerais e pela equidade. Essa é a primeira dúvida que o artigo 108, lido assim, meio desavisadamente, na sua introdução, no seu caput, pode propiciar. Mas ele mata a discussão com seus dois parágrafos. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. E, ao contrário, não pode beneficiar também. A equidade não pode dispensar o pagamento de tributo que seja devido segundo a lei aplicável. Com isso, ele matou a ideia de que poderia haver uma interpretação econômica. O fato gerador é o que está na lei, é como está na lei. Isso levou a doutrina a criar apelidos para o princípio da legalidade, né? Eu até há pouco falei, estrita legalidade, tipicidade cerrada, mas, na verdade, é a legalidade que foi consagrada pelo artigo 108. E, de vez em quando, aparece nas discussões, às vezes, quase sempre em processo, a possibilidade, alguém aventa a possibilidade de que possa não haver uma interpretação econômica. Afinal, o inciso 1 do artigo 118 diz que a definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos. Então, você diz, bom, então não é a validade jurídica que interessa, é a validade econômica. Está aqui a interpretação econômica. Eu enfrento isso a toda hora em processos fiscais. A pergunta, então o que vale? Porque se não vale a validade dos atos, os efeitos valem também? Leiam o inciso 2. Ele começa dizendo, no caput, que a definição legal do forjador é interpretada abstraindo-se de, primeiro, da validade jurídica, e depois dos efeitos dos fatos. Então, como é que eu interpreto o forjador? Se eu não posso interpretar pela validade jurídica e não posso interpretar pelos efeitos dos fatos, eu também não posso aplicar a teoria da interpretação econômica, que, na verdade, tem a ver com os efeitos que os fatos praticam, que os fatos representam. De modo que é uma argumentação, destituída de fundamento a utilização do artigo 118 para tentar defender a interpretação econômica. Eu, pessoalmente, entendo que nós temos que ler o artigo 108 junto com o 116. O 116 distingue claramente tributos cujo forjador sejam situações de fato e situações jurídicas. Quando estou numa situação de fato, por exemplo, embora o Achoeira discorde de mim, mas, por exemplo, a importação de mercadoria cujo forjador é entrada no território nacional, não interessa mais nada. É um fato. Entrou no território nacional, não interessa se entrou licitamente, ilicitamente, até nisto. Não interessa se entrou por venda, por mútuo, por comodato, não interessa. Não é esse o fato gerador. O fato gerador é entrar no território nacional. Mas quando o fato gerador é a transmissão da propriedade imobiliária, eu tenho que saber quando que ocorre esse fato, de acordo com o direito aplicável, diz aí o inciso 2. Que direito aplicável é esse? É o direito privado, que diz que eu preciso ter uma escritura pública e tem que levar registro, e que a transferência da propriedade se dá com o registro. Esse é o fato. Então, eu não posso escapar disto. E eu tenho que ler o artigo 118 em conjugação com o 116. Ainda não quero cansá-los, mas o artigo 111 é outra pedra de tropeço, como diz o Evangelho a respeito de São Pedro. Porque ele diz, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção. Vamos parar por aqui. Todas as hipóteses são de exclusão do crédito tributário, mas sobre isenção. Então, interpreta-se literalmente. Nós, a todo momento, estamos enfrentando discussões em torno do artigo 111. Eu dou testemunho que eu ouvi, em 1985, Gilberto Leocanto, dando uma aula na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, em que ele disse o seguinte, literalmente, ele disse o seguinte: a redação do artigo 111 traiu a nossa intenção de autores do projeto do CTN. Nós não queríamos dizer literalmente, nós queríamos dizer restritivamente. As normas excepcionais, como todas as normas excepcionais, elas se interpretam restritivamente às situações fáticas, às hipóteses às quais ela se refere, ela não comporta alargamento. Isso que a comissão queria dizer. Escreveu literalmente. Gilberto falou isso mais de uma vez, falou depois também no simpósio de direito tributário em São Paulo. Eu tenho no meu arquivo um parecer que ele deu, não publicado, em que ele esmiuça isso. E se alguém tiver interesse nessa matéria, eu recomendo que leia um trabalho muito interessante da Luciana Aguiar, Luciana Ibiapina Lira Aguiar, publicado na Revista de Direito Tributário Atual, número 34. A Luciana fez um trabalho de pesquisa das discussões durante a tramitação do projeto do CTN sobre o artigo 111. E lá, nessa pesquisa, ela encontrou a confirmação da validade, da veracidade do que Gilberto
disse mais de uma vez que a redação traiu os seus redatores. Eles não queriam dizer literalmente. E o que se propõe, então? O que a doutrina propõe? O que a jurisprudência reconhece? Eu tenho aqui, se quiserem, mas eu não vou ficar lendo aqui o número de RESPs, existem vários. Existe parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, existe Procuradoria da Advocacia Geral da União, subscrito pelo atual ministro Gilmar Mendes, em que se diz, não, literalmente é restritivamente, porque não se pode cercear a mente das pessoas. Elas interpretam pensando, e você não pode dizer pense assim ou pense daquela forma, né? Então, o que significa o artigo 111 é exatamente o que Gilberto dizia, é a restritividade e não a literalidade. Conclusão: como se interpreta as normas sobre isenção e outras hipóteses do colégio tributário? Aplicando-se todos os métodos de exegese possíveis: o teleológico, o finalístico, o histórico, enfim, o sistemático. E que conclusão interessante nós chegamos? Se nós aceitamos isso, nós estamos aplicando ao próprio artigo 111 a interpretação não literal, né? Nós estamos negando a literalidade do 111, sem violentá-lo, sem violá-lo, porque nós estamos indo realmente ao objetivo do legislador, e que isso seja feito também com relação a todas as normas aqui, o artigo 111 se refere. Eu queria fazer uma rápida referência também que o CTN não pretende baixar normas de interpretação. Ele tem normas de interpretação e integração, 111, 112 da interpretação mais benéfica ao contribuinte nos casos de dúvida, mas não são normas que ensinam a interpretar, são diretrizes para a aplicação da legislação tributária. Bom, saímos do CTN, 20 anos depois, chegamos à Constituição de 88. Estamos em terreno bem mais próximo da nossa vida. A Constituição de 88 deu ênfase às garantias para a pessoa e o contribuinte. Eu quis destacar a pessoa do contribuinte. A Constituição de 88, que Humberto Ávila chama de Constituição garantista, ela realmente protege, antes de proteger o contribuinte, ela protege a pessoa. Porque nós não nascemos contribuintes. Nem o filho do homem mais rico do Brasil não nasce contribuinte. Nem o homem mais rico do Brasil é contribuinte quando ele acorda de manhã. Ele não tem nem capacidade contributiva quando ele acorda de manhã. Ele se torna contribuinte e manifesta a capacidade contributiva quando ele pratica os fatos econômicos previstos em lei que dão nascimento à obrigação tributária. E a Constituição, ela, bem interpretada, ela permite essa distinção. Nós falamos, o contribuinte, mas nem sempre ele é o contribuinte, ele é a pessoa, né? A Constituição de 88 tratou com bastante, com mais detalhes do que as suas antecessoras, a isonomia, a capacidade contributiva, a tributação com efeitos confiscatórios, o princípio da anterioridade, que ela subdividiu a nonagesimal e a anual, mas não cumpriu, nesse particular, tudo que devia ser. Não é? É uma proteção contra a surpresa muito relativa, porque eu posso ser surpreendido, do jeito que eu fui surpreendido com a homenagem hoje, eu posso ser surpreendido na véspera do Réveillon, quando sai alguma publicação de uma lei nova para vigorar 3 dias depois, né? De forma que ela deveria ter feito aquilo que, afinal, a lei complementar 95, exigida pelo artigo 59 da Constituição de 88, faz: obrigar a todas as leis de importância, de repercussão, que tenham razoável duração antes do início da sua vigência, da sua eficácia. Isto é, uma vacatio legis efetivamente suficiente para dar proteção e evitar a surpresa. Na minha percepção de estudioso do imposto de renda, a Constituição de 88 trouxe também uma nova feição para o imposto de renda, pelos princípios da universalidade e da generalidade,
Imposto de renda sem esses princípios, ele não é imposto de renda. E no regime da Constituição de 46, no regime da Constituição de 67, de 69, não havia esses princípios. Então, se poderia tributar rendas isoladamente, independentemente de acréscimo patrimonial, dividir o patrimônio no meio, conforme o tipo de renda. Isso tudo é impossível perante os princípios da universalidade e da generalidade. E a Constituição de 88, na minha percepção, permitiu redescobrir neste imposto de renda o princípio da realização da renda, que na verdade está embutido no artigo 43, quando fala que a renda só pode ser tributada quando entrar na disponibilidade econômica ou jurídica do seu adquirente, do titular do patrimônio aumentado. Esses princípios, é o princípio da realização da renda que representa isto, né? Na verdade, significa o seguinte, né? Antes de eu poder dispor da renda, eu não tenho que pagar o imposto. Eu posso ter o direito à renda, mas se eu não recebi a renda, não recebi financeiramente, mas poder dispor da renda, eu não posso pagar o imposto. A União Federal é sócia do contribuinte. Agora é contribuinte mesmo, ele já adquiriu a renda. Ela é sócia, mas ela só vai poder pegar a parte dela, quando o contribuinte tiver a parte dela na mão. Antes disso, não pode. Né? Isso é claro. Então, o princípio da realização da renda, com os estudos gerados pela Constituição de 88, esse princípio renasceu e foi encontrado dentro daquela velha disposição do CTN, que o fato gerador é a questão da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Tem uma série de discussões sobre isso, mas, na essência, é isto. E agora, onde nós estamos atualmente? Hoje aqui se falou tanto, o doutor Bins falou tanto em reforma, no aspecto das questões fiscais do Estado, da federação. Nós temos alguns desafios específicos e alguns desafios de alcance maior, de base, desafios institucionais. Na área do imposto de renda e dos tributos federais em geral, a chamada nova contabilidade, introduzida em 2008, para vigorar a partir de 2008, essa nova contabilidade, todos sabem que é uma contabilidade que foi trazida do exterior para dentro do Brasil. São normas internacionais de contabilidade que são transformadas em pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que são verdadeiras traduções dessas normas vindas de fora, com pouca mudança, pouca adaptação, e vem de um ambiente econômico, de um ambiente jurídico, principalmente, completamente diferente do nosso. A nova contabilidade tem uma visão em que a empresa é constantemente avaliada. A cada dia, ou a cada balancete mensal, ela é avaliada. Quanto vale a empresa hoje? Quanto vale as ações ou cotas dos acionistas se alienarem hoje? Vale tanto. Então, ela é dotada de critérios de avaliação que não vem o passado, vem o futuro. Vê o que se acha que vale se for vendida a empresa, se as ações forem vendidas. Não serve para o direito tributário. O direito tributário não quer saber de cobrar hoje fato gerador que vai ocorrer futuramente. Ela quer saber de fatos geradores que são fatos já ocorridos. Então, a nova contabilidade, que está baseada na essência, num princípio que dá prevalência à essência econômica sobre a forma jurídica, cria distorções, inclusive, fora do direito tributário. Eu vou dar um exemplo que é o mais absurdo possível. Creio que aqui nós tenhamos uma maioria de advogados ou de juristas. Se uma pessoa jurídica controladora de outra adquirir
uma pessoa, um outro negócio, se estabelece o que a contabilidade chama de combinação de negócios, é considerada adquirente a empresa de baixo e não a de cima. A de cima pode ter feito o negócio, pode ter feito o pagamento. A contabilidade vai registrar como tendo sido comprada pela empresa de baixo. Mas como ela vai registrar se não houve pagamento? Ah, não, mas faz de conta que houve um aumento de capital. Então, a empresa de baixo contabiliza uma entrada por aumento de capital que não está registrada em lugar nenhum, nem nos seus estatutos, né? E depois tem dinheiro para pagar a compra. Mas ela não tem a propriedade dessa participação societária, pertence à sua controladora. Então, essa é uma realidade que eu não vou discutir se é correta ou incorreta, porque ela está dentro da filosofia da contabilidade como avaliadora de uma situação econômica em que, olha, o jurídico não interessa. Para o direito tributário, isto é evidentemente inviável, até porque quem faz essas normas não é o Congresso Nacional, nem o Presidente da República através de medidas provisórias. Quem faz está lá fora. E o nosso CPC aqui, nosso Comitê de Pronunciamento Contábil, simplesmente edita normas correspondentes. É a chamada harmonização da contabilidade brasileira com a contabilidade internacional, onde não existe harmonia. Existem dissidências também entre de um país para outro, mas, de qualquer forma, existe uma concepção de que há algumas normas de aceitação geral, e essas é que foram trazidas para dentro do Brasil. Não é que volta a questão da interpretação econômica de novo? Poxa, mas agora está na lei, é a Lei 11.638, que alterou a Lei de Sociedades Anônimas, que deu valor, juridicizou essas normas contábeis. E se lá vale mais a essência econômica do que a forma jurídica, como eles dizem, forma jurídica para eles não é o que é para nós. Forma jurídica para nós é escritura pública, documento particular, prova testemunhal. A forma é a maneira como se exterioriza e prova os atos ou negócios jurídicos. Para eles cada ato é um negócio jurídico em si. Cada negócio típico do direito privado. Esquece o negócio privado pensando no econômico. Evidentemente, isso destrói todo o sistema tributário. E também fora do direito tributário, nós temos repercussões. Nessa situação, você imagina, alguém vê na contabilidade de uma determinada empresa que ela é controladora de outra. Ah, vou penhorar essa participação societária. Mas não é dela. Pertence a outra pessoa jurídica associada a ela, controladora dela. Então, é uma distorção completa. O que acontece com isto graças a Deus, a Lei 12.973 veio novamente simplesmente dizer, olha, essas normas contábeis são neutras, não fazem efeito no campo do direito tributário, dos tributos federais, PIS, COFINS, especialmente imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Quer dizer, não é a interpretação econômica que prevalece no direito tributário. E eu chamo a atenção para esses riscos da adoção acrítica, né, sem a devida avaliação dos princípios que vêm de fora do Brasil, das regras que vêm de fora do Brasil, inclusive atualmente o BEPS, que o Brasil já subscreveu e que certamente vai dar muita discussão. Inclusive, nós devemos lembrar que a OCDE, em matéria dessa legislação internacional, especialmente de tratados, ela tem seus comentários que acabam contrariando as próprias normas da convenção padrão que a OCDE sugere, mas tem uma força argumentativa muito grande e, portanto, nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. E agora, nos últimos tempos, nós chegamos ao pós-positivismo, né? Há uma condenação veemente do positivismo. Nós estamos numa fase em que se interpreta o direito por regras mais flexíveis, regras menos técnicas que o positivismo impõe.
E aí se discute a estrita legalidade, eu pus estrita porque, afinal de contas, ela é legalidade, estrita ou não, ela é legalidade, né? A legalidade com a tipicidade cerrada e se contrapõe, se quer contrapor a ideia da legalidade a algo superado, porque o pós-positivismo não aceita esta ideia. Então, se falar, não se pode interpretar o fato gerador do jeito que se interpretava antes, lendo o que está escrito lá, e não, temos que interpretar de outras formas. Todos aqui sabem disso. Há uma falácia nisto, não? Eu posso perfeitamente evoluir na maneira de interpretação. Há pouco eu falei, ninguém ensina ninguém a pensar. Eu posso evoluir na maneira de interpretar. Eu posso ser um pós-positivista, um positivista, ou seja, qualquer outro adjetivo que queira dar. Mas eu posso evoluir na maneira de interpretar. O que eu não posso, de forma nenhuma, é interpretar extravasando os limites do sistema tributário nacional, que é o sistema que está no capítulo da Constituição de 88, que trata das garantias do contribuinte, que trata enfim, do sistema tributário nacional e do seu Código Tributário Nacional. Não dá para, com qualquer regime de interpretação, fugir do que está aí, embora eu possa interpretar. E, finalmente, o que nós temos necessidade? Se falou tanto já em reforma, eu não tenho essa receita, claro, mas o que nós precisamos, todos nós sabemos e sentimos, é um sistema mais simples. Quando eu falo um sistema mais simples, é um sistema mais simples, quer nas obrigações principais, quer nos deveres instrumentais. Hoje, o custo de cumprimento das obrigações acessórias é um absurdo, né? Nós temos uma multiplicidade de declarações que poderiam ser eliminadas com as facilidades que a tecnologia nos oferece hoje, e nós temos que parar de pensar em aumentar tributo, que essa semana ouvimos o ministro falar que se for preciso aumentar tributo, e temos que estabelecer um controle maior, efetivo, a encontrar mecanismos de controle e de responsabilização do uso dos dinheiros públicos, estabelecer um equilíbrio entre a arrecadação e o emprego dos recursos. O que eu poderia pensar aqui em termos de simplificação? Nós estamos num mundo em que tudo mudou, né? Eu vejo algumas pessoas aqui, de vez em quando, pegar o seu celular. A pessoa está sentada aqui e está pensando em outro lugar, às vezes do outro lado do mundo, né? Eu consigo mandar uma mensagem daqui, né, para qualquer lugar do mundo e em segundos eu recebo a resposta. Isso não existia no tempo do CTN, nem da Constituição de 88. Né? O direito tributário, como o direito em geral, tem que se adaptar a essa nova realidade. Eu li há poucos dias aí um estudo sobre a queda da arrecadação do ICMS em relação à telefonia, apesar de que a alíquota é de 30%. É claro, né? Quem liga o telefone hoje e faz uma ligação internacional? Ninguém usa mais. Então pode por 50%, 60% de alíquota. É algo que não existe mais. Então, nós temos que nos adaptar a isso. Essa realidade, acabei de me lembrar de uma outra coisa. Rubens Gomes de Souza escreveu num prefácio para uma obra do Gilberto de Acanto. Gilberto, ele publicava o que ele chamava de temas de direito tributário, que eram os pareceres dele, né? Numa dessas, em 1950, alguma coisa, o Rubens escreveu que o sangue do direito é a realidade social. Sangue do direito é a realidade social. E alguém também disse, bom, o direito sem a realidade não existe, ele perece. A realidade vive sem o direito, mas o direito não vive sem a realidade. O Rubens hoje falaria o DNA do direito
é a globalização, a evolução tecnológica. Nós, Dr. Fernando Mombelli, eu vi poucos dias atrás uma solução de divergência, deu uma solução de divergência. Quer dizer, não estou criticando a COSIT, mas qual era o tema? Software. Veja, aí numa rapidez tão grande, os recursos são tantos e a legislação não vê esses recursos. Me lembro também que em 1975 a Lei 7.450 acabou com a tributação das aplicações financeiras conforme o tipo de aplicação. Nós tínhamos N alíquotas, N regime, conforme fosse debênture, renda fixa, caderneta de poupança. A Lei 7.450 dizia, não interessa nada disso. Nós temos dois tipos de renda na aplicação financeira: rendimento e ganho de capital. Pronto, acabou. Depois a legislação foi caindo novamente no velho sistema de pensar em cima de cada tipo de aplicação. Quando eu falo no IVA, que já pagaram aqui, mas quando eu falo no IVA, o IVA é no seguinte sentido: por que eu tenho que ficar discutindo, como se discutiu agora recentemente um acórdão do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Luiz Fux, em que ele fez uma longa incursão no artigo 110 do CTN, que eu mencionei há pouco, e no pós-positivismo. O Luiz Fux disse que, não, nós estamos em novas épocas. O artigo 110 é como se não existisse, não interessa o 110. Não tem nada a ver. A discussão que estava em julgamento era incidência do ISS sobre administradoras de planos de saúde. Bom, basta ir à lista de serviço e verificar que lá tem um item. Mas foi uma lição de direito, dizendo que o artigo 110 não existe. O ministro esqueceu que, há 6 meses atrás, ele escreveu um outro artigo sobre ICMS em arrendamento mercantil, em que ele diz, de acordo com o artigo 110, eu tenho que ir no direito privado. Então, agora ele está pregando um pós-positivismo que esquece o 110, esquece o 109, e eu não sei de onde que vai estar o fundamento para a tributação obedecido o princípio da legalidade, ainda que não seja estrita e nem interpretada literalmente. Por que eu falo no IVA? Não é que eu acho que é a solução, mas o que interessa é o movimento econômico. Prestou serviço, vendeu mercadoria, fez locação, não interessa, está circulando riqueza. Um imposto sobre circulação, pode chamar de qualquer nome, um imposto sobre circulação de riqueza, e que partilhe entre todos os entes. Um imposto, não estou pregando imposto único também, mas um imposto sobre a circulação. Nós ficamos aí discutindo se o software é de prateleira ou se o software é de encomenda, e aí nós temos subdiscussões, mas ele é customizado. Tudo isso para dizer se é ISS ou ICMS, ou se no PIS/COFINS tem um determinado tratamento diferente. Tudo isso é criar confusão onde não haveria necessidade, inclusive nessa nova realidade social que nós estamos. Basta lembrar que o Código Tributário Nacional definiu como se estabelece o domicílio do contribuinte. Hoje o domicílio é eletrônico. Não existe. Se nós formos ler as normas do Código Tributário Nacional sobre o domicílio, estão absolutamente anacrônicas. Hoje é eletrônico. O contribuinte não pode, na Fazenda Nacional, o contribuinte não pode nem optar. É determinado que seja o eletrônico. Quando ele acorda de manhã, ele está intimado, que está lá na caixa dele. Ele não viu, ele não foi, recebeu, mas está lá. Outro dia, um juiz de São Paulo admitiu uma intimação por WhatsApp. E o CNJ convalidou, não sei bem detalhes, mas o CNJ convalidou. Essa é a realidade social. Então nós temos que pensar em tudo que foi dito aqui com muita propriedade, mas pensar também onde estão as manifestações de capacidade contributiva. Vê-las de uma maneira mais simples, menos complexas, menos divididas, né?
porque no fundo é tudo riqueza que está circulando. E outra medida absolutamente necessária é segurar o direito de defesa. Direito de defesa da fazenda e direito de defesa do contribuinte. Os meios hoje, professora Merielbe fez uma excelente demonstração da ineficiência do sistema de defesa dos direitos, da demora na solução dos conflitos, isso tudo é ruim. De forma que eu peço desculpa se me estendi, e eu achei que era uma visão que deveríamos fazer aqui nesse momento, começando 60 anos atrás e chegando até hoje. Não trouxe novidade nenhuma, não trouxe solução nenhuma, mas é um momento para reflexão. Muito obrigado. Alô. Bom, a única coisa que eu posso afirmar aos senhores, depois dessa aula magna do professor Ricardo Marques Oliveira, tenho por encerrado esse painel. Muito obrigado a todos.